Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre Cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com Cálculo 1. Bom, então vamos começar. Vamos resolver esse limite do item A. O x está tendendo a 2, é de x² mais x menos 6 dividido por x menos 2. O primeiro passo para verificar um limite é ver o que acontece quando a gente substitui o x por 2. Vai ficar 2², 4, mais 2, 6, menos 6, 0. Aqui embaixo vai ficar 2 menos 2, dá 0 também. Isso significa que dá uma indeterminação, 0 sobre 0, então não vai dar para resolver simplesmente substituindo o x por 2. A gente tem algumas formas para tentar resolver. Aqui a gente vai fatorar. Vamos fatorar esse x² mais x menos 6. De primeiro eu vou fatorar rapidamente isso aqui e depois eu mostro outras maneiras e outras formas de entender como fatorar isso também. Esse valor a gente pode escrever como x menos 2 vezes x mais 3. Como que eu sei disso? Primeiro veja que dá certo, tá? Se você fizer a conta aqui, vai voltar nisso. E daí, para fatorar esse polinômio do segundo grau, eu procuro dois valores, aqui o menos 2 e o 3, que multiplicados dão menos 6, e a soma deles, menos 2 mais 3, tem que dar 1. Então precisa de um pouquinho de prática realmente para fatorar, mas depois eu vou mostrar para vocês que não é tão difícil assim na verdade. Pelo menos não nessa situação em que a gente está calculando o limite, quando a gente já sabe que ao substituir o x por 2, isso aqui dá zero. Mas por enquanto eu vou só continuar aqui para mostrar como que ficaria, daí a gente encara um pouco mais de frente o problema da fatoração. Então está aqui dividido por x menos 2, a gente consegue cancelar o x menos 2 em cima e embaixo, ficou simplesmente o limite do x mais 3 quando x tende a 2. Agora não temos mais uma indeterminação, podemos substituir o x por 2, e daí o resultado desse limite vai ser 2 mais 3, que é igual a 5. Então agora vamos voltar um pouquinho e entender o porquê que eu sei que eu consigo fatorar isso em x menos 2 vezes x mais 3. Se eu só olhasse isso aqui e quisesse fatorar, daí eu até entendo que precisa de um pouquinho mais de prática. Encontrar dois números que multiplicados dá menos 6, e esses mesmos dois números, quando somados, devem dar 1. Daí, encontrando esses números, aqui no caso menos 2 e 3, a gente consegue fatorar dessa forma, x menos 2 vezes x mais 3. Só que aqui a gente tem meio que uma informação a mais, além dessa. Porque só fatorar olhando isso aqui, eu sei que precisa de um pouquinho de prática. Mas qual que é a informação a mais que a gente tem? A gente já substituiu o x por 2, porque o x está tendendo a 2 aqui no limite, e a gente já entendeu que isso aqui dá zero. Se substituindo o x por 2 aqui dá zero, significa que a gente consegue certamente fatorar esse x² mais x menos 6 por algo assim, ó, x menos 2. Esse vai ser um dos fatores do x² mais x menos 6, mas daí tem algum outro fator aqui que falta a gente encontrar. Por que eu tenho certeza que um dos fatores é o x menos 2? Quando eu substituo o x por 2 aqui dá zero. Isso significa que tem que ser um zero quando eu substituo o x por 2 vezes alguma coisa, para que o resultado disso aqui dê zero também. E daí a questão é, como encontrar esse segundo fator aqui? Esse segundo fator ele vai ser x mais ou menos alguma coisa. Qual que vai ser o termo independente? Note que o termo independente, ao fazer a distributiva, ele vai aparecer ao multiplicar o menos 2 por esse termo independente daqui. Mas no final das contas, a gente quer que dê x² mais x menos 6. Então, o termo independente que a gente quer gerar com esse número que a gente colocar aqui tem que ser o mais 3. Então, o x² mais x menos 6 certamente vai ser x menos 2 vezes x mais 3. Foi isso que a gente colocou aqui para encontrar o resultado do limite. Aqui eu fiz meio direto, fatorando isso aqui, utilizando que a soma desses dá 1 e o produto desses dá menos 6. Aqui eu fiz já de uma forma aproveitando um resultado, né? Quando a gente substitui o x por 2, a gente tem certeza que aqui dá zero, o que significa que o x igual a 2 é uma raiz dessa função aqui de cima, então eu consigo fatorar essa função por x menos 2. Vamos para uma outra forma de entender o que seria o outro fator aqui que está multiplicando x menos 2. Se eu entendo que x² mais x menos 6 tem uma raiz que é o 2, ou seja, substituindo x por 2 isso aqui dá zero, eu sei que ele é x menos 2 vezes alguma coisa. Como que eu posso encontrar esse alguma coisa? Vai ser o x² mais x menos 6 dividido por x menos 2.
Então dá para resolver por Breuer-Fini, se você preferir, mas então simplesmente fazendo a divisão polinomial. X² mais x menos 6 dividido por x menos 2. Para chegar nesse x² aqui do lado esquerdo, precisamos multiplicar esse x por x. Então vamos colocar aqui o x. X vezes x, x², troca o sinal menos x². X vezes menos 2, menos 2x. Troca o sinal, vamos jogar ali para o outro lado como mais 2x. Aí a gente soma aqui, vai cancelar x² com menos x². O x mais 2x vai dar 3x menos 6. Agora, para chegar no 3x, a gente precisa pegar esse x e multiplicar por 3. Então, mais 3 vai ficar 3x, troca sinal, vamos colocar aqui menos 3x. Daí, 3 vezes menos 2 menos 6, troca o sinal, mais 6. Daí restou zero. O que significa isso? Significa que x menos 2 vezes x mais 3 dá o x² mais x menos 6. Então, essa é uma outra forma de descobrir o que está multiplicando x menos 2. Uma outra forma alternativa, eu estou dando opções para vocês, mas depois eu vou começar a utilizar só a forma que eu acho mais simples, tá? A outra forma alternativa é entender que um polinômio aqui do segundo grau, a gente consegue fatorar ele como x menos uma das raízes vezes x menos a outra das raízes. Isso porque as raízes, que são os valores de x que fazem dar zero, se a gente colocar elas aqui e aqui, um desses fatores vai dar zero, fazendo o resultado realmente dar zero. Então, ao invés de nos questionarmos como fatorar isso, a gente pode ir atrás das raízes dessa função do segundo grau. E para encontrar a raiz de função do segundo grau, uma das formas é através da equação de Bhaskara. A gente vai calcular o delta, vai ser 1² 1 menos 4 vezes 1 vezes menos 6, ou seja, vamos colocar aqui 4 vezes 1 vezes menos 6. Aqui vai ficar 1 mais 24, então o delta vai dar 25. E daí as raízes, vamos chamar de x1, x2, o que faz esse lado esquerdo aqui dar zero, vai ser menos o coeficiente do x, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz do delta, 5, dividido por 2 vezes o coeficiente do x². 2 vezes 1, que é 2. Então, encontramos duas raízes. Vamos chamar o x1 de menos 1 mais 5 sobre 2, pegando aqui o sinal mais. Menos 1 mais 5 dá 4, dividido por 2 vai dar 2. Agora, a segunda raiz, menos 1 menos 5 vai dar menos 6, dividido por 2 vai dar menos 3. Olha só, a gente faz isso, mas a gente já sabia que o x igual a 2 era uma das raízes. A gente já tinha substituído o x por 2 e mostrado que isso aqui dava zero. Então, é meio que um pouquinho demais utilizar a Bhaskara para encontrar as raízes nessa situação que a gente só quer fatorar. Mas também vai funcionar. A gente vai colocar então essas raízes aqui. Então, vai ficar x menos 2 vezes x menos menos 3, ou seja, x mais 3. Então, é uma outra forma, mas eu sugiro que faça de uma forma um pouquinho mais direta, como a gente já tinha feito aqui. E agora eu quero mostrar para vocês que dá para calcular esse limite também com substituição de variáveis. Não vai ser a maneira mais rápida, olha aqui como a gente fez rapidinho dessa forma. Mas é uma maneira que eu acho que é bom você saber que é uma técnica possível também. Normalmente a gente não vai resolver dessa forma porque vai dar mais trabalho. Como que a gente vai fazer? A gente vai chamar a variável h de x menos 2, a gente vai pegar uma variável que está indo para zero, já que quando x está indo para 2, h, nesse caso, vai estar indo para zero. Se h é x menos 2, isso significa que a gente pode substituir o x por h mais 2. E daí agora vamos atrás de calcular o limite, mas utilizando a variável h. Quando x tende a 2, h tende a zero. Então, o limite de h tendendo a zero. Vamos substituir o x por h aqui. Vai ficar h mais 2 ao quadrado mais h mais 2 menos 6 dividido pelo h. Vamos calcular esse h mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar o limite, h indo para zero, h quadrado mais 4h mais 4, mais o h mais 2, menos 6. E a gente está dividindo pelo h. Dá para cancelar aqui, ó, menos 6 cancela com 2 mais 4, que dá 6.
Daí aqui em cima fica h² mais 5h, aqui embaixo fica somente o h. Então dá para cancelar o h em cima e embaixo. Isso aqui vai ficar o limite h tendendo a zero, h² mais 5h dividido por h, mas depois de cancelar vai ficar simplesmente h mais 5 em cima. Quando h está indo para zero, esse h aqui some, então daí vai dar simplesmente igual a 5. Note que deu bem mais trabalho do que isso aqui, mas a gente fugiu da fatoração. Mas eu recomendo que você procure tentar realmente fazer pela fatoração, vai ficar mais fácil. E depois que você pegar o jeito, daí você não vai ter mais problema. Agora vamos atrás de resolver esse item B. O x está indo para -4, temos uma função do segundo grau em cima e embaixo. Primeira coisa, vamos substituir o x por -4 e ver o que acontece. -4², 16, mais 5 vezes -4, isso aqui dá -20, então vai dar -4 no total aqui, mais 4 vai dar 0. Embaixo vai dar 16 menos 12 vai dar 4, menos 4 vai dar 0. Novamente temos indeterminação 0 dividido por 0. Então não dá para usar simplesmente substituir o x por -4, vamos utilizar uma outra técnica. Como isso aqui são polinômios do segundo grau, vamos procurar fatorar esses valores. Como que vai ficar? Vamos escrever então o limite do x indo para -4. Olha só, eu já sei que o x igual a -4 é raiz desse aqui e é raiz desse aqui, porque eu já substituí tanto em cima quanto embaixo e vi que dá 0. Isso significa que em cima eu consigo fatorar por x menos -4, ou seja, x mais 4. E embaixo eu também consigo fatorar pelo x menos a raiz, né? Ou seja, x menos o -4, que dá o x mais 4. E daí o que resta saber é vezes o que cada um está multiplicando. Aqui vai ser o x mais ou menos alguma coisa, e aqui vai ser o x mais ou menos alguma coisa também. Como encontrar esse aqui? Olha só, o termo independente aqui é o 4. Aqui a gente já tem um 4. Para aparecer o termo independente dessa transitiva que a gente tem que fazer aqui, aqui tem que ter o 1. Então aqui vai ser simplesmente o x mais 1. E embaixo, como que fica? No final das contas, o termo independente tem que ser menos 4. Aqui já tem um 4. O termo independente da transitiva desses dois fatores vai sair desse 4 vezes o que tiver aqui. Então, o que tiver aqui tem que ser menos 1. Daí cancela x mais 4 com x mais 4. Agora a gente pode realmente substituir o x por menos 4. Não vai dar mais indeterminação. Aqui em cima vai ficar menos 4 mais 1, vai dar menos 3. Embaixo vai ser menos 4 menos 1, que dá menos 5. Então, menos 3 sobre menos 5, o resultado disso aqui vai ser 3/5. Se você quisesse só fatorar diretamente isso aqui, sem utilizar a informação que o menos 4 é uma raiz desse polinômio, aí tudo bem, também funcionaria, só que você encontraria dois números cuja a soma dá 5, e esses mesmos dois números, o produto tem que dar 4. Então, meio que tem que ir atrás desses dois números. Mas usando a informação que o menos 4 é uma das raízes, a gente já tem certeza que um desses números é o mais 4. Aqui eu mostrei outras possibilidades de encontrar também, mas eu vou focar realmente na forma que eu acho mais simples. Vou fazer também só mais uma vez por substituição de variáveis. Já que o x está tendendo a menos 4, vamos fazer o h ser x mais 4. Assim, quando o x tende a menos 4, o h está tendendo a 0. E daí a gente pode isolar o x e encontrar que ele tem que ser h menos 4. Daí vamos calcular o limite, mas agora com a variável h. Limite de h indo para 0. Vamos substituir o x aqui em todos os lugares por h menos 4. Vai ficar h menos 4 ao quadrado mais 5 vezes h menos 4 mais 4, dividido por h menos 4 ao quadrado mais 3h menos 4 menos 4. Agora vamos fazer essa conta. O h menos 4 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o h vezes o 4 vai ser menos 8h, mais o quadrado do segundo, 16. Vamos fazer a distributiva aqui, vai ficar 5h menos 20, daí faltou o 4 no final. Vamos fazer a mesma coisa embaixo, h menos 4 ao quadrado, h quadrado menos 8h mais 16, distributiva aqui do 3 vai ficar 3h menos 12,
e daí o menos 4. Note que o termo independente ele sempre realmente vai cancelar, tá? Esse 16 com o 4 vai ser 20, menos 20 some tudo que é independente. Embaixo vai ficar menos 4 menos 12, dá menos 16, que cancela com esse 16 daqui. Como que eu tenho certeza que o termo independente vai sempre cancelar? Eu sei que no final das contas tem que dar uma indeterminação, 0 sobre 0, o que significa que tem um fator 0 em cima e um fator 0 embaixo. Então tem que ter um fator h que eu consigo colocar em evidência. E para isso acontecer, o termo independente tem que sumir. Então vamos continuar aqui. Limite h indo para 0. Em cima vai ficar h quadrado menos 8h com mais 5h vai ficar menos 3h. Embaixo vai ficar h quadrado menos 8 com mais 3 vai ficar então menos 5h. Vamos dividir por h em cima e embaixo, some o quadrado e some o h multiplicado pelo 3 e pelo 5. E daí fazendo o h ir para 0, isso aqui some, vai ficar menos 3 sobre menos 5, que dá o 3/5 que a gente encontrou antes. Novamente, perceba que dá bem mais conta, né? Porque a gente tem que abrir o h menos 4 ao quadrado, tanto aqui quanto aqui, tem que fazer distributiva. Então é um caminho que normalmente eu não vou usar. Esse jeito aqui, ó, fatorando, ele é bem mais tranquilo. E é uma fatoração mais simples porque a gente já sabe que o menos 4 é a raiz de cada um dos polinômios. Agora vamos para o item C. O x está indo para 2 pelo lado esquerdo. Primeira coisa, substituir o x por 2 e ver o que acontece. 2 ao quadrado, 4, menos 2 vezes 2, isso aqui o resultado vai dar 0. Aqui embaixo vai ficar 2 quadrado, 4, menos 4 vezes 2, isso aqui no total já vai dar menos 4, mais 4, 0. Indeterminação, 0 sobre 0. Vamos atrás de tentar fatorar para resolver esse limite. Em cima é bem simples fatorar, né? Porque já tem o fator x claramente aqui que dá para colocar em evidência. X vezes x menos 2. E embaixo você até já pode ter percebido que dá x menos 2 ao quadrado, mas se você não percebeu, pelo menos entenda que tem que ter o fator x menos 2. Porque o 2 é raiz desse polinômio. Então tem que ter o fator x menos a raiz. O que daí você pode ter dúvida é o que é o próximo fator. Vai ser x mais ou menos alguma coisa. Só que o termo independente aqui, ó, tem que dar 4. Para o termo independente dar 4, aqui vai ter que dar o menos 2. Daí dá para cancelar x menos 2 com x menos 2. Em cima ficou x, embaixo ficou x menos 2. Vamos tentar a substituição agora. Ao fazer o x igual a 2, em cima vai dar 2, embaixo vai dar 0. A gente nunca pode dividir por 0, né? Mas entenda que o x não é igual a 2, o x está se aproximando do 2. O que significa que esse número aqui ele está se aproximando do 0, mas pelo lado esquerdo. Então ele é um 0 negativo. Vamos escrever assim, ó, um 0 vindo pela esquerda. E daí, quanto que é 2 dividido por algo que está indo para 0? Em termos absolutos, dá infinito. Mas aqui o denominador ele é negativo, então vai dar menos infinito. Agora vamos para o item D, limite do t indo para menos 3. Vamos substituir o t por menos 3 e ver o que acontece. Menos 3 ao quadrado dá 9, menos 9 dá 0. Aqui fica novamente menos 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. Aqui vai ficar menos 21, então o resultado disso vai dar menos 3, mais 3, 0. Indeterminação no tipo 0 sobre 0. Vamos tentar fatorar aqui para ver se a gente consegue eliminar essa indeterminação. O numerador ele vem de uma fatoração que pode ser conhecida para você. É uma diferença de quadrados. Quadrado de um menos o quadrado de outro. Lembrando que o 9 é o 3 ao quadrado. Daí você já vai guardar que isso seria t mais 3 vezes t menos 3. Mas e se você não tivesse percebido essa fatoração? Pelo menos você percebe que o menos 3 é raiz disso, porque quando a gente substituiu dá zero. Então tem que ter o fator t menos menos 3, ou seja, o fator t mais 3. Daí por quanto tem que estar multiplicado? Por t mais ou menos alguma coisa. E daí o termo independente aqui, que deu menos 9, teria que ser então aqui o menos 3 para que o produto aqui do termo independente desse o menos 9 que a gente precisa. Daí vamos dividir. Como fatorar agora a parte de baixo?
A parte de baixo também tem o fator t mais 3, porque o menos 3 é a raiz do polinômio de segundo grau que está embaixo. A única coisa, ó, é que vamos colocar esse fator 2 multiplicando tudo também. Porque se a gente colocar o t aqui no último fator, se a gente fizesse t vezes t, só teria o t quadrado. Mas aqui, na verdade, é 2t quadrado. Então, aqui, fatorado vai ser 2 vezes t mais 3 vezes t mais ou menos alguma coisa. Quanto que tem que ser esse alguma coisa? Uma forma de ver é a parte dos produtos aqui dos termos independentes tem que dar o 3. Aqui a gente tem 2 vezes 3, já dá 6. Então, aqui tem que dar mais meio. Aí sim a gente tem 2 vezes 3, 6 vezes meio, 3, e volta para esse termo independente. A gente não pode afetar aqui a função que a gente tinha. Tem outras formas de resolver isso? Tem outras formas. No item A eu mostrei várias outras formas de como fazer. Dá, por exemplo, para fazer a divisão polinomial, desse aqui dividido pelo t mais 3. Dá também para encontrar as raízes disso aqui. Você encontraria menos 3 e menos meio, possivelmente pela fórmula de Bhaskara. Então vamos continuar, vai dar para cancelar t mais 3 com t mais 3. E agora, ao substituir o t por menos 3, não vamos ter mais problema. Em cima vai ficar menos 3 vai dar menos 6. Embaixo vai ficar menos 3 mais meio. Fazendo o MMC ficaria menos 6 mais 1 dividido por 2. Então o menos 3 é a mesma coisa que menos 6 sobre 2. Está multiplicado por 2, né? Então meio que já cancelaria esse 2 aqui com esse 2 aqui. Então aqui ficaria menos 6 dividido por menos 5. Então o resultado disso daria 6 quintos. Agora vamos para o item E. O t está indo para 1. Quando a gente substituir o t por 1, vai ficar 1 à quarta, 1 menos 1, 0. 1 ao cubo, 1 menos 1, 0. Indeterminação, 0 sobre 0. Vamos tentar fatorar. Tem mais de uma forma de ver essa fatoração, mas eu vou querer mostrar para vocês um resultado que acaba sendo válido de uma forma um pouquinho mais geral. O t à quarta menos 1, a gente pode escrever como t menos 1 vezes t ao cubo mais t quadrado mais t mais 1. O t ao cubo menos 1 a gente pode escrever como t menos 1 vezes t quadrado mais t mais 1. Se isso aqui tivesse um t à quinta menos 1, a gente poderia escrever como t menos 1 vezes t à quarta mais t ao cubo mais t quadrado mais t mais 1. Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho porque que isso sempre funciona. Por enquanto vamos só continuar aqui. T menos 1 dá para cancelar com t menos 1 e agora a gente não tem mais uma indeterminação. Substituindo t por 1, a gente vai ficar com 1 mais 1 mais 1 mais 1. Aqui em cima vai ficar 4. Embaixo vai ficar 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Então o resultado disso aqui vai ser 4 terços. Para mostrar essa fatoração aqui que eu usei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais ou menos o contrário. Vamos fazer essa soma, ó, 1 mais t quadrado, até um certo expoente. Vamos chamar aqui até um t elevado a n menos 1. A gente tem uma soma aqui com n parcelas, porque vem do t elevado a 0, que é o 1, t elevado a 1, t elevado a 2. Então o expoente vai do 0 até o n menos 1. Temos n parcelas. Só que isso é uma PG com a razão igual a t. Porque pega aqui, ó, multiplica por t, chega em t, multiplica por t, vai em t quadrado, e assim por diante, até chegar no t elevado a n menos 1. A gente pega essa soma aqui de uma PG, lembrando da fórmula, vai ser o primeiro termo, que é o 1, vezes a razão, que é o t, elevado à quantidade de termos, menos 1, dividido pela razão t, menos 1. Esse 1 pouco importa. Se a gente jogar isso aqui para o outro lado, a gente sempre tem que um t elevado a n menos 1 vai ser t menos 1, multiplicado aqui por essa soma, que vai do 1 e vai aumentando aqui o expoente do t até chegar no n menos 1. Foi o que a gente usou aqui para o t à quarta e para o t ao cubo. Mas precisava saber disso? Não, não precisava. O t à quarta menos 1, se você lembrar, isso aqui também é uma diferença de quadrados, porque t à quarta é t ao quadrado. Então, a gente poderia ter fatorado t à quarta menos 1 como t ao quadrado mais 1 vezes t quadrado menos 1. E daí o t quadrado menos 1 novamente uma diferença de quadrados. Então, ficaria t quadrado mais 1 vezes t mais 1 vezes t menos 1.
Não ficou exatamente a mesma coisa que está aqui, tá? Pelo menos não a forma como está escrita, mas realmente é o mesmo resultado. Aí se você pegar aqui, ó, separar o t-1 que está aqui e aqui, multiplica esse por esse, você vai encontrar exatamente esse aqui. E quanto ao t ao cubo menos 1, essa fatoração aqui de diferença de cubos, né, que aqui é como se fosse menos 1 ao cubo, até que também é uma fatoração mais ou menos conhecida. Então você até que poderia saber isso aqui por já ter aprendido também. Mas de qualquer forma, se você não conseguisse fatorar diretamente isso aqui, a gente sabe que o t igual a 1 é uma raiz de cada um desses polinômios, então a gente poderia dividir por t menos 1 cada um deles. Daí, pela divisão polinomial, você encontraria esse e esse, ou então utilizando o Brio-Ruffini. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma da TAC? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.